Sou o Padre Alexandre Fernandes e nós estamos aqui no nosso curso de catequese. Estamos dando razão à nossa fé. Nesse 27º encontro, nós vamos falar sobre a missa. Olá, queridos filhos e filhas espirituais, como vocês estão? Neste encontro vamos falar sobre a missa. A missa é a celebração ritual na qual se dá o sacramento da Eucaristia. O nome que os primeiros cristãos davam à missa era ação de graças, ou também fração do pão. Expressões tomadas da narração da última ceia, como descreve São Lucas, dizendo que Jesus, tendo tomado o pão, deu graças, partiu e o deu, dizendo: "Este é o meu corpo, fazei isto em minha memória." Mas a missa não pode ser vista apenas como um momento da Eucaristia, e sim como um grande encontro festivo de uma comunidade que se reúne ao redor da palavra e da Eucaristia para render graças a Deus e viver em comunhão. Ela é a mais perfeita oração de um cristão católico. Mesmo quando alguém recebe a comunhão fora da missa, deve-se lembrar que ela é um prolongamento do que aconteceu na missa. Afinal de contas, o que é a missa? Primeiro, ela é um memorial de nosso Senhor Jesus Cristo, realizado ao seu próprio pedido: "Fazer isto em memória de mim." É a forma de conservar a lembrança e atualizar sua presença na comunidade. Memorial, nesse sentido, não é apenas uma reunião que se lembra alguém, mas que a presentifica, fazendo uma comparação, é ir até o Calvário no dia da morte de Jesus e trazê-lo para o hoje da nossa história. Ou ir até o túmulo e ver que Jesus está ressuscitado. Ou ainda romper os séculos que separam o seu sacrifício de nós. É como se nós estivéssemos no Calvário e no túmulo. Na missa temos o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus imolado na cruz. Nela Jesus continua através do tempo o oferecimento de si no Calvário, aplicando à nossa alma os méritos que conquistou para nós no Gólgota. Não é apenas a sua morte que recordamos na missa, mas também a sua ressurreição, pela qual Jesus nos tirou da morte, de uma vez para sempre, e a sua ascensão aos céus, a glória para a qual Ele nos direcionou e que partilhará conosco. A missa não se divide em partes, ela é um todo, mas apenas para explicá-la, vamos dividi-la em 4 momentos. O primeiro momento é o da acolhida. Chegamos na casa de Deus, somos reunidos em nome da Trindade e convidados a reconhecer nossos pecados e nos abrir à graça do perdão. Uma vez reunidos e agraciados pela misericórdia de Deus, juntos todos entoamos o Glória, que é o grande louvor a Deus. Depois, ao convite do sacerdote, que diz oremos, todos apresentam a Deus suas orações. No segundo momento está a palavra. São proclamadas 2 leituras, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, intercaladas por um salmo. Em seguida, o padre proclama o Evangelho e faz uma homilia. Reunidos ao redor da palavra, sabemos que não são as palavras humanas ali, mas as palavras e as orientações do próprio Jesus. O terceiro momento começa com a apresentação das oferendas, não só das espécies do pão e do vinho, mas também de toda a assembleia reunida. Também há a consagração na qual Jesus se torna presente como alimento para todos. Na presença do Salvador, o sacerdote faz as preces eucarísticas, pedindo a Deus, por meio de Jesus, suas bênçãos. Este momento termina com a comunhão, na qual Jesus se faz comida e bebida para todos. Há uma íntima união entre nós e Ele. O quarto momento é marcado pela bênção final. Mas como assim, padre? Este não é o fim da missa? Não apenas. Este momento marca o grande envio após a missa. Nos reunimos em assembleia como irmãos. Somos perdoados, glorificamos a Deus, ouvimos sua palavra, refletimos a respeito dela, participamos do sacrifício de Jesus
e nos oferecemos como sacrifício junto dele. Comungamos seu corpo e sangue. Finalmente, somos enviados para fazer desabrochar no mundo todas essas graças recebidas. Os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, o domingo, e depois, ao longo de toda a semana, viviam o eco da Eucaristia na vida em comunidade, na caridade, no anúncio de Jesus. Hoje, infelizmente, os cristãos estão se afastando cada vez mais da missa e do eco que ela deve fazer em sua vida cotidiana. Não querem mais ser uma comunidade. Muitos vivem uma fé individualista, mas cuidado, o sacrifício de Jesus não é patrimônio de uma pessoa apenas. É graça para a comunidade e deve ser vivido nela. Há a tentação de transformar a Eucaristia numa coisa, num objeto de devoção. Nessa visão, corremos o risco de transformar a missa e a Eucaristia numa devoção. A missa não é uma devoção e a Eucaristia não é um objeto de uso pessoal. Pela missa, percebemos, e para isso a Igreja nos forma, que só há Eucaristia onde há comunidade. A missa é a mesa onde não há ricos ou pobres, perfeitos ou imperfeitos. Nessa refeição, Deus nos reúne a todos como irmãos para juntos ser alimentados por um mesmo pão, Jesus Cristo. Olha, é tão gostoso e é tão gratificante para um sacerdote quando ele fala do maior tesouro da igreja, que é a Eucaristia. Deus abençoe vocês e no próximo encontro, fiquem atentos, nós vamos falar sobre a Sagrada Comunhão. Fiquem com Deus.